Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Lúcia Malta, fonoaudióloga. A Priscila, Miller, que é de Canavieiras, ela me falou dessa rede de ajuda de mulheres, esse trabalho, esse projeto que ela está começando. Eu achei muito interessante esse projeto. E aí eu pensei, como fonoaudióloga, como eu posso ajudar? Algumas ideias que eu tive assim que vocês mesmos podem depois irem interferindo, irem dando ideias e eu vou respondendo vocês e vou tendo outras ideias também, ok? É o seguinte, como muitas não sabem nem o que é fonoaudiologia, né? Muita gente não sabe. Então eu vou falar mais ou menos, colocando em prática o que a fono trabalha, e aí vocês de repente dizem assim, nossa, eu tenho esse problema, meu filho tem, minha avó tem, e aí com isso vocês podem estar ajudando alguém também, dando essas orientações e até pedindo ajuda para mim, ok? Então, fonoaudiologia, é um trabalho que está relacionado à linguagem, à fala, a voz, a aprendizagem, a audição, tudo isso está no campo de trabalho nosso. Para dar para entender melhor, vamos dizer, meu filho, ele fica repetindo as palavras, a mesma palavra, repete várias vezes e a gente diz, calma, fala devagar para você conseguir falar, E muitas vezes isso não é o melhor caminho para ajudar uma criança ou um adulto que seja gago, Isso é uma gagueira e a fonoaudiologia pode ajudar. Outro caso, por exemplo, minha avó ou meu avô, normalmente acomete pessoas que são com mais idade, estão engasgando, engasga muito, cada coisa que come engasga. O que isso pode ser? Isso a gente chama de disfagia, que é uma dificuldade no engolir. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, os nossos músculos vão ficando mais fracos. E aí eles não respondem bem na hora de engolir, eles não fecham. O músculo não fecha a parte que tem que fechar para não entrar nada e não dar um engasgo, que é na via respiratória. Por isso que muita gente ouve muito falar, meu avô morreu de pneumonia, minha avó, eu conheço fulano, um idoso que morreu de pneumonia. Por quê? Porque acontece muito esses casos com pessoas mais velhas que broncoaspiram, isso que é o nome, Entra um pedacinho, até saliva, entra saliva, um pedacinho de comida que faz engasgar, E isso é um trabalho também que a gente pode ajudar. Outra coisa, crianças já com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, não falam. Aí muitos médicos, às vezes, falam assim, criança, não só, médico normalmente ele tem conhecimento que tem um atraso de linguagem aí, Mas muitas pessoas assim, o pediatra falou que isso quando crescer mais um pouquinho vai melhorar. Quanto mais cedo fizer estimulações de fala com a criança, quanto mais cedo a gente começar a fazer esse trabalho de linguagem, mais cedo a criança vai começar a falar. Porque um atraso de linguagem, essa criança que está demorando, é preguiça, nossa, essa criança é tão preguiçosa, às vezes não é uma preguiça, às vezes é uma dificuldade, a criança não consegue falar. E tem vários motivos. Tem alguns motivos que são neurológicos, que o neurologista médico que tem que dar o diagnóstico. Tem outros casos que é um atraso de linguagem porque o freio de língua, esse freio daquele é curtinho, a criança não consegue levar o freio da língua, então não consegue falar. E aí tem vários motivos, Muitos outros motivos. E isso é um atraso de linguagem. É importante a gente cuidar. E a fono trabalha isso.
Às vezes tem um problema auditivo. Quando se tem um problema auditivo, não consegue escutar direito as palavras. Quem não escuta direito as palavras não consegue repetir elas bem. Então, quando a gente descobre, a gente pede para fazer um exame de audição, descobre que tem um déficit auditivo, uma dificuldade auditiva. Então, vai se trabalhar essa dificuldade para essa linguagem chegar melhor. Aí a criança vai escutar e vai conseguir falar porque ela escutou bem, né? Tem outros casos, a criança tem muita dificuldade de aprender, até adultos, tem adultos que sempre fui para a escola, nunca consegui aprender a ler, escrever, sempre tive dificuldade. Nossa, meu filho lê as coisas e fica assim, lendo devagar, não entende o que leu. Isso pode ser um distúrbio de aprendizagem, pode ser uma dislexia, que também a fonoaudiologia trabalha, né? Então, você vê que é uma área assim, muito grande que a gente pode trabalhar. Tem várias questões que a gente pode trabalhar, né? E isso foi só um comecinho de eu explicar para vocês o que é um trabalho da fonoaudiologia, né? A gente trabalha a gagueira, a linguagem, a audição, a aprendizagem. A gente faz esse trabalho pegando essas áreas todas, né? E às vezes troca, né? O meu filho ou meu neto, ele troca tudo que ele fala. Nossa, ele fala, ao invés de falar bola, ele fala tola. Isso aí, quando existem trocas de fonéticas, também é um caso que a gente chama de dislalia, que é um caso de trocas fonéticas e que a fono trabalha isso também. Então, assim, a princípio, né, a Priscila vai colocar esse vídeo, né, para as pessoas escutarem. E se alguém se colocar no lugar, quiser mais informações, eu soube que isso, a fono trabalha. Me pergunta, que eu estou aqui para esclarecer, sempre que puder, eu vou esclarecer todas as dúvidas que aparecerem. E aí, conforme forem aparecendo algumas dificuldades, algumas dúvidas, né, eu vou falando sobre elas. Outro caso também que acontece muito, a pessoa começa a ficar rouca, e aí fica rouca há muito tempo. Às vezes, quando você vai para uma festa que você fala muito alto, o som está muito alto, você sai rouca. Isso, se ficar um dia ou 2 dias você rouca, é normal. Se você está rouca um mês, aí já tem que fazer alguns exames para descobrir o que aconteceu na região que produz a nossa voz. Criou, que todo mundo chama de calo nas cordas vocais, que são nódulos nas cordas vocais, nas pregas vocais. Então, isso pode ser um trabalho também que a fono vai fazer também, né? Alguém com dificuldade, que fala muito baixinho, que tem dificuldade, que é muito tímido e que a fono vai trabalhar para ela colocar a voz melhor, para se fazer entender, para poder falar com mais clareza. Isso tudo são coisas, não são aspectos que a fono trabalha, né? Então, eu nunca tinha feito, né, uma live dessa, mas eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é, e qualquer dúvida, falem com a Priscila, que ela me dá esse retorno, tá? Obrigado, um abraço para vocês.